Olá, bom dia a todos. Em nome do Tosini Freire Advogados, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos os nossos painelistas e também dos presentes aqui no nosso evento. A gente vai dar início agora ao nosso evento sobre o decreto de criptoativos e as perspectivas da regulação pelo Banco Central. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio da área de banking e pagamentos aqui do Tosini Freire Advogados. Eu vou estar moderando esse evento junto com o Marcos Fonseca, meu sócio aqui no escritório. E no nosso evento de hoje nós temos três painelistas: Antônio Guimarães, do Banco Central, Vanessa Butala, do mercado Bitcoin, e Rodrigo Soeiro, da Monos. Então, eu queria aqui, em nome do escritório, agradecer imensamente a participação de vocês. E lembrando a todos que, depois da exposição dos nossos painelistas, a gente vai ter um Q&A aqui no nosso evento, então fiquem inteiramente à vontade para mandar suas perguntas para os nossos painelistas aqui pelo nosso chat ou por esse canal de Q&A. Então, dando início aqui ao nosso evento, eu vou chamar o Antônio Guimarães. E, Antônio, aqui o nosso ponto para você, para os seus comentários, tendo em vista esse decreto que definiu a competência do Banco Central para a regulamentação do mercado de criptoativos, a gente queria saber um pouco de como está sendo a construção dessa regulamentação, da discussão com o mercado, e quais são os próximos passos da regulamentação a ser emitida pelo Banco Central. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Pedro, e eu agradeço aí a Tosini Freire pela sua oportunidade de compartilhar experiências aí com pessoas tão qualificadas como a Vanessa e o Rodrigo. Tá? Sobre a sua pergunta, primeiro, acho que é bom sempre ressaltar que o Congresso Nacional ele acertou, né, na publicação e construção da Lei 14.478 em construir um marco legal para o mercado de ativos virtuais bem principiológico, né? Isso é bom da perspectiva do regulador, porque é um mercado complexo, é um mercado que tem interconexões com diversos outros modelos de negócio, como, por exemplo, o mercado de tokenização de ativos, que já, inclusive, está sendo trabalhado aqui no Banco Central também, né? E certamente é um mercado que vai sofrer mutações constantes num curto espaço de tempo. Então, você ter uma lei principiológica ajuda muito o regulador para agir de forma rápida em resposta às mutações que o mercado já vem sofrendo no curto, médio e vai sofrer também no longo prazo, né? E, nesse primeira perspectiva, né, nós sabemos que a competência para regular esse mercado dos ativos virtuais, e aqui já esclarecendo, né, que foi a denominação legal dada para o mercado de criptoativos no Brasil, né, o termo ativos virtuais, que foi até emprestado da denominação que já era utilizada pelo GAFI, né, internacionalmente. É um mercado que, antes mesmo dessa atribuição de competência pelo decreto 11.563, o Banco Central já vinha estudando e conversando, né, com entidades nacionais e internacionais para entender como é que tem sido a postura dos reguladores no âmbito global. Isso é importante porque o mercado da economia descentralizada, seja dos criptoativos, seja da tokenização de ativos, ele é um mercado que se interconecta de forma transfronteiriça, né, como é do conhecimento de todos, inclusive para o próprio mercado de criptoativos, já tem sido utilizado dentro da sua tecnologia para transações de câmbio no mercado internacional, né? Algumas legítimas, outras não. Então, nós já vimos há cerca de mais de 1 ano e meio, estudando o que vem sendo feito, por exemplo, na Ásia, principalmente no mercado japonês, que teve uma experiência muito grande ali pelo seu regulador, o Financial Services Agency, né, o FSA, especialmente com a quebra da Mt. Gox, lá por volta de 2014, né, que foi um marco, né, que propulsionou, principalmente da perspectiva da regulação e da supervisão, você chamou a atenção para as Virtual Asset Service Providers, né, que no Brasil tem a dominação pela lei de prestadores de serviços de ativos virtuais. Também pegamos muito a experiência que ainda está em construção na União Europeia, principalmente pela MiCA, né, a Market in Crypto Asset, e também a experiência do Reino Unido pelo Financial Conduct Authority, né. No Brasil, é um pouquinho diferente do que vem sendo feito em algumas jurisdições, mas não destoando,
a gente tem visto esse mercado das VASPs, né? De novo, estou usando o termo em inglês pela facilidade de pronúncia, né? Temos enxergado esse mercado muito próximo, aqui pela forma como se opera, do mercado do segmento de intermediação, que seria das corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Obviamente, há uma série de características que diferenciam essas duas entidades. Mas entendemos que a VASP se aproxima mais de um segmento de intermediação do que de um segmento de pagamentos, porque até então o que nós observamos, eu diria até 99,9% das negociações que são feitas aqui com criptoativos, são feitas da perspectiva do investimento especulativo. Não no sentido projetivo, mas no lado bom da palavra até, né? Com algumas ressalvas, né? E nesse aspecto, né, o que nós estamos prestando muita atenção nesse início da construção do arcabouço regulatório seriam muito questões de governança, especialmente para evitar que aqui no Brasil nós passemos por experiências negativas, como aconteceu no passado, lá no caso japonês da Mt. Gox, e aconteceu recentemente no mercado norte-americano com a FTX, em que nós tivemos uma série de problemas, inclusive, por exemplo, relacionados com relações indevidas com partes relacionadas, que é uma questão que nós já prestamos muita atenção no mercado financeiro tradicional e certamente vamos dar uma ênfase aqui também na construção do arcabouço regulatório para o mercado dos ativos virtuais, né? E nesse sentido, né, da governança, além de uma preocupação forte com questões de prevenção à lavagem de dinheiro, que é um ponto importante porque o Brasil, além da questão específica do mercado cripto, o Brasil vai passar por um processo de avaliação do GAFI agora em 2023, 2024, nós também entendemos que esse mercado precisa de uma atenção específica com relação a regras de segurança cibernética, que já é regulado pelo Banco Central nas resoluções CMNE 4983 e resolução BCB 85, e tem muita perspectiva de prevenção a fraudes. Aí eu destaco, inclusive, uma iniciativa bem recente que o Banco Central fez, publicando a resolução conjunta número 6, agora, bem recentemente, agora no mês de junho de 2023. Né? E aí, voltando um pouco para a perspectiva internacional, nós observando também a discussão que está sendo feita nesse mercado global, eu chamo a atenção para a questão da custódia, que foi um grande problema, inclusive enfrentado agora recentemente nos Estados Unidos, com a experiência que houve com a FTX, que eu já mencionei, né? Na questão da custódia no mercado descentralizado, ela se distingue da economia tradicional, porque quando você fala do mercado financeiro incumbente, é muito claro quem assume a postura de custodiante no ativo, né? A depositária central, claramente, ela detém um controle sobre o ativo que está sendo ali transacionado. Quando você vem para um ambiente descentralizado, isso não é tão claro, e poucas pessoas têm observado isso, né? Eu sou membro da Unidroit, no grupo específico que estuda ativos digitais, e acho que é do conhecimento de todos que recentemente a Unidroit publicou uma série de princípios que serão voltados para o mercado de ativos digitais. Um dos princípios, que é o princípio 10, trata e define o custodiante como aquele que detém o controle do ativo. No mercado internacional, no mercado tradicional, desculpa, claramente você consegue visualizar isso. Já no mercado descentralizado, aí tanto no mercado de criptoativos como de tokenização de ativos, isso cai numa zona cinzenta, porque é muito comum você ver nesse mercado dos criptoativos e tokenização de ativos, a utilização de uma tecnologia chamada MPC, que vem de Multi-Part Computing, em que você desmembra a chave privada que te permite ter controle sobre o ativo em diversas partes. Então, você necessita uma assinatura múltipla de diversos players. No Reino Unido, nós temos relatos do FCA de que em ações de supervisão, muitas vezes a empresa abordada como custodiante nega estar nessa posição, porque ele alega ser um mero provedor de tecnologia. Ou seja, aquele que simplesmente assina junto à transação por uma questão de segurança pela tecnologia MPC. Ou seja, ele se vê dispensado de adotar qualquer procedimento de customer due diligence ou de know your client. Isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar aqui, porque nós sabemos que essa tecnologia também é utilizada, e obviamente a nossa intenção não é que se deixe de utilizar uma tecnologia de segurança no mercado de criptativos, mas sim ter uma definição mais clara de quem é o custodiante para assumir responsabilidades regulatórias e perante o seu investidor, que obviamente levou recursos da poupança popular para um mercado que você precisa de uma suitability mais clara com relação ao risco que está sendo envolvido ali, né? E nesse contexto também, outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar aqui nessa conversa introdutória é que nós enxergamos essa experiência que nós vamos construir com a regulação do mercado dos ativos virtuais
como um grande aprendizado para compreender melhor a tecnologia adjacente, porque nós sabemos que o potencial da tecnologia descentralizada, aqui eu falo blockchain no sentido lato, né, envolvendo inclusive as tecnologias que agregam programabilidade, como o Ethereum, ele tem um potencial para possibilitar novos modelos de negócio enorme. Nós já estamos vendo isso acontecer, né, com o mercado de tokenização de precatórios, de títulos de crédito, como por exemplo a CCB, inclusive da tokenização de ativos do mercado imobiliário, por exemplo, envolvendo inclusive a lei de multipropriedade, a lei 13777. Então, são questões que estão no radar do Banco Central, tanto que foi em dezembro de 2022 constituído pela resolução BCB 273 um GT, um grupo de trabalho especificamente voltado para a tokenização de ativos. E assim, para fechar minha fala aqui, passar a palavra para os colegas Vanessa e Rodrigo, eu acho que é importante esclarecer que o Banco Central vai construir esse projeto, esse trabalho, junto com a sociedade. E a prova disso é que nós pretendemos, quando tivermos com a primeira proposta consolidada, fazer uma consulta pública para que toda a sociedade possa, com clareza, né, e transparência, entender e opinar sobre o trabalho que está sendo construído na regulamentação da Lei 14.478. Antônio, obrigado pelas palavras. É legal ouvir isso direto, né, do Banco Central, até porque acho que a expectativa do mercado é muito grande, né, em torno do que está sendo preparado e é muito interessante a gente poder discutir também, né, no âmbito da consulta pública e ter todo o mercado opinando também sobre as melhores práticas, né. E aproveitando aqui, então, passar a palavra para a Vanessa. Vanessa, se puder dar um pouco de contexto aí, opinião do lado privado da discussão, a gente agradece. Joia, bom, gente, bom dia. Obrigado, Pedro e Marcos, pelo convite para participar desse painel. Um prazer participar dos eventos que vocês promovem aqui no Tozini. Então, vou trazer um pouco, né? Acho que primeiro o que o Antônio disse é música para os meus ouvidos, em termos de postura de regulador, e aí aqui cabe sempre, eu não estou fazendo só nesse evento que o Antônio está aqui, mas tenho feito na maioria dos eventos dos quais eu participo, elogiar a postura que o Banco Central tem adotado muito antes de ser indicado pelo regulador, pelo Legislativo como órgão responsável, estudando o tema a fundo, com uma cabeça, né, como a gente já ouviu ali do Bacen, de construir as normas com base zero, né, com entendimento claro disso daqui não é mais do mesmo, não é um mesmo modelo que a gente tem de mercado financeiro ou de mercado de capitais com uma nova roupinha tecnológica, né? De fato, são novos modelos de negócios e é muito bom saber que tem sido encarado dessa forma pelo Bacen. Bom, alguns pontos importantes aqui para destacar com uma perspectiva de mercado. Então, primeiro, o que significa para o mercado a aprovação da Lei 14.478 e o decreto regulamentador indicando o Bacen como autoridade competente, né, para estabelecer as normas? Primeiro, é um claro sinal de que é um mercado que veio para ficar, né? Então, não é um mercado da moda, não é só aproveitar uma nova tecnologia, é um novo modelo de negócio, é um novo serviço, ele tem potencial para agregar para a sociedade. E vindo, né, existindo um ambiente regulatório mínimo, isso é um claro sinal de que a gente começa a construir esse mercado a partir daqui. Né? Eu gosto da analogia do campo de futebol, que antes a gente tinha ali uma pelada acontecendo num campo sem nenhuma marcação. E o que a lei fez? Ela criou as 4 linhas do campo, falou que ninguém pode pôr a mão na bola e sair correndo. Então, é esse mínimo que essa legislação estabeleceu para o mercado agora e que endereça o segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação a isso, que é a expectativa de mercado em relação à redução da arbitragem regulatória por conta do estabelecimento de regras básicas para atuação como prestador de serviços de ativos digitais aqui no Brasil. Então, a primeira, né, expectativa, e como mercado a gente entende que vai ser uma das primeiras regras a serem criadas, é o processo de autorização. Acho que o Antônio trouxe aqui um ponto importante para a gente. Existe uma discussão sobre se seria uma legislação se seria um processo de autorização mais próximo ao de uma IP ou ao de uma corretora.
e entendo que a gente tende a ter um processo mais parecido com o de uma corretora, o que faz todo sentido aqui, sempre guardadas, né, observadas as especificidades desse modelo de negócio. Então, é importante esse processo de autorização para regulamentar o dispositivo da lei, que diz que quem quiser prestar serviços de ativos virtuais para empresas ou pessoas naturais brasileiros, né, que estejam no Brasil, precisa ser autorizado. E por que isso para o mercado é uma sinalização tão importante para quem atua, né, de acordo com as melhores práticas de mercado e com o que a gente já tem de legislação no Brasil? Aqui um parênteses importante, né? Acho que em alguns momentos parece que é a primeira lei que essas empresas vão ter que seguir, e óbvio que não é, né? É a primeira lei específica, mas o dever de reportar transações acima de 30 mil para a Receita mensalmente, ele já existe desde 2019. O dever de emitir nota fiscal pelos serviços prestados para os clientes já existe há muito mais tempo do que isso. LGPD tem que ser cumprida por todas as empresas. Código de Proteção do Consumidor também, para quem presta serviços para o consumidor final. Então, a gente tem uma primeira lei específica, o que não significa que todo o restante já não devesse ser cumprido por quem atua nesse mercado. Mas essa lei traz uma clareza maior sobre isso, né? Então, exemplo, não é porque você presta serviço a partir de outro país e não estabelece uma empresa formalmente no Brasil, que isso pode ser feito sem observar nenhuma segurança para os consumidores brasileiros. Por quê? Porque, no mais das vezes, os serviços são oferecidos, existe propaganda feita em português, direcionada para cliente brasileiro, e quando existe uma atuação desta forma, por mais que você esteja formalmente em outro país, a oferta é feita no mercado nacional, né? Então, isso deveria observar mínimos requisitos aqui da legislação brasileira. Então, existe uma expectativa grande que a regulamentação venha para endereçar também esse ponto, para que a gente tenha uma clareza de regulação, de ambiente regulatório aqui no Brasil, e com isso o mercado possa se desenvolver sem uma exposição a risco grande da forma como existe hoje para o consumidor brasileiro no modelo que o mercado está organizado. Diferente, né, de quando um cliente brasileiro procura ser atendido por uma empresa que ele sabe que está no exterior, sem que ela tenha se posicionado como alguém que atenda dentro do mercado brasileiro. Aí, claramente, a gente está num ambiente, né, comum, como funciona em todas as jurisdições, e segue a regra do país de origem, que não é o caso de boa parte desse mercado aqui. Então, essa é uma primeira expectativa em relação à regra de autorização. Uma segunda expectativa em relação a regras de operação, né? E quando a gente fala em regras de operação, boa parte, como eu mencionei no primeiro pedaço dessa fala, já existe, né? Então, existe uma referência à legislação atual sem uma necessidade de criação de novas regras. E isso, quando a gente fala de reporte para a Receita, de emissão de nota fiscal, proteção de consumidor, LGPD, que cabe aí a cada uma das autoridades competentes, demais autoridades competentes expor sobre isso. Mas eu queria destacar alguns aspectos de governança que eu enxergo como fundamentais para essa regulamentação de mercado, por entender que regras para a operação aqui a gente está falando muito mais de governança mesmo, né? Até porque é um mercado novo, com uma tecnologia que traz um potencial gigantesco, então a gente não tem como definir nesse momento quais são todos os produtos, serviços ou modelos de negócio com a agilidade que esse mercado requer, mas a gente pode ter regras de governança estabelecidas para que ele evolua, né, com a autonomia e com a velocidade que esse mercado requer, sem uma exposição a risco desproporcional, tanto para investidores quanto para clientes desse mercado. E aí, quando a gente fala em governança, o que eu estou pensando aqui? Primeiro, em relação à conformidade, né, a um programa de compliance. Hoje, a prática desse mercado, né, as boas práticas desse mercado são inspiradas no mercado financeiro. Então, são inspiradas, por exemplo, quando a gente fala de PLD, inspirado na 3978.
Quando a gente fala da construção de programa de compliance, tem todos os QIs de um mercado tradicional, com o acréscimo de um monitoramento transacional diferenciado que a blockchain permite. Né? Diferente de quando a gente fala de dinheiro físico, que uma vez que você sacou do banco, acabou, você não vai mais acompanhar o movimento daquele dinheiro. Quando a gente fala de um registro em blockchain, isso não é deletável, né? Ele é possível de ser acompanhado ao longo de toda a trajetória. E no momento que isso toca alguma ponta identificada, é possível saber quem é o responsável por aquela transação. Então, construir um programa de compliance com PLD também, com um reporte ao COAF na ponta de transações suspeitas. Então, construir este programa de compliance adequado para esse mercado é um ponto super importante para a gente garantir um desenvolvimento saudável. Um segundo ponto, que até o Antônio tocou na primeira fala dele, eu ia falar do mesmo aspecto, então vou trazer alguns pontos específicos, que é a questão da custódia. Né? Quando a gente fala da custódia digital, ela é bastante diferente da custódia física. Quando se fala de custódia de ativo digital, a gente está falando de gestão de chave pública e chave privada. Existe um custo, né, grande de operação das redes, que ele não é controlado pelas empresas, pela própria natureza descentralizada. O custo da rede é dado pela própria rede, pelos seus próprios participantes, não existe uma blockchain só, né, existem várias. Então, os ativos digitais, eles acabam sendo segregados a nível de rede, mas controlados individualmente pelos prestadores de serviços de ativos virtuais. Eles não devem ser, né, nesse tratamento, nessa custódia, misturados com os ativos proprietários do prestador de serviços de ativos virtuais, e devem ser usados para a finalidade que foi definida ou autorizada pelo titular desses ativos. E eles têm uma possibilidade, então, de modelos mais flexíveis para a custódia, diferentes da custódia tradicional, mas nem por isso menos seguros ou adequados para a segurança dos participantes desse mercado. E aí, falando um pouco, para encerrar aqui meus pontos e já passar para o Rodrigo, falando mais um requisito, né, de governança, que, a meu ver, é bem importante, falando da segregação patrimonial, que é o tema aí tão controvertido, né, objeto de tantas discussões na fase final de aprovação da Lei Cripto. Segregação patrimonial, existe uma discussão e é um tema ainda controverso, se estaria, né, na competência do Bacen dispor sobre isso ou não, e ainda eu particularmente entendo que seria viável do ponto de vista jurídico, mas ainda que se conclua que não, né, eu acho que há formas de se endereçar essa questão que não necessariamente prevê a segregação de pronto, caso se entenda que não é viável, mas, por exemplo, sendo importante, como a gente estimula? Né, eu posso ter regras diferenciadas para quem adota isso como uma melhor prática em relação ao processo comum, para quem não tem? Seria uma alternativa para discutir? Então, acho que em que pese toda a discussão jurídica que a gente sabe, né, que existe em torno desse tema, acho que a gente precisa ter o foco naquilo que é importante para o desenvolvimento saudável do mercado e buscar alternativas para isso. Né? E aí tem um mercado inteiro, todo mundo ávido por contribuir, por conhecer mais sobre quais são essas regras e continuar aí se desenvolvendo. Bom, então era isso, gente, que eu queria dividir. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Enfim, a gente fica bastante contente de ouvir que há esse alinhamento entre setor privado e regulador nesse mercado. Isso tende a gerar boas perspectivas de desenvolvimento do setor. Aqui, recolocando um ponto que eu disse no início, para quem está aqui nos assistindo, que fiquem inteiramente à vontade para mandar perguntas aqui para os nossos painelistas, para a gente ler na segunda parte do evento. E aqui, para finalizar a primeira parte do nosso painel, quero passar a palavra para o Rodrigo Soeiro. Rodrigo, para os seus comentários aqui, para a nossa visão de mercado sobre os próximos passos da regulamentação e da interação do regulador com o setor.
Perfeito, Pedro. Pedro, Marcos, de novo, agradecendo aí a minha participação. Estou honrado de estar aqui com pessoas ilustres e tão capacitadas, né? Para a gente é muito legal poder participar de uma forma tão aberta da discussão sobre um tema tão novo, diretamente com o regulador, né? A leitura que eu vou trazer aqui, até para complementar com o que já foi posto pelo Antônio e pela Vanessa, é um pouco visão de mercado, né? Eu sou CEO da Monos, eu opero no dia a dia empreendendo dentro da criptoeconomia e, como o próprio Antônio colocou, é um mercado extremamente dinâmico, né? Então, a nossa expectativa, a partir da última definição, né, da definição do Banco Central como regulador desse setor, o primeiro maior benefício é uma chancela de credibilidade, né, que essencialmente atrairá para esse setor um bom número de novos usuários que esperavam que isso acontecesse para ele poder começar a transacionar dentro desse ecossistema, né? E certamente um bom número de novos players, potencialmente players tradicionais, que começarão também a consumir soluções apoiadas em blockchain e tokenização, né? Então, como a Vanessa colocou, das 4 linhas, né? O que eu acredito que vai acontecer é que essas 4 linhas elas será aplicada não apenas às VASPs, mas também aos players tradicionais que começarão a atuar dentro desse ecossistema. E aí um aspecto muito interessante que a gente vai ver acontecer também é, a partir do conhecimento e do know-how que o Banco Central já tem hoje e passará a obter ainda mais a partir da imersão, é ver uma série de intermediários de todo esse ecossistema tradicional sendo questionados, né? Então a gente vai ver essas 4 linhas exercendo um poder tanto de reger o mercado de cripto, quanto também de questionar o mercado tradicional, uma vez quando aplicada a tecnologia de blockchain, quando aplicada a tecnologia de tokenização, poder ver-se-á, né, enxergarão o tamanho da disrupção que isso traz no contexto de desintermediação. Então, falando um pouco aí do contexto de tokenização, né, o que eu enxergo que tende a acontecer? A partir do próprio real digital, a gente vai ver tanta aplicação sendo executada num nível de democratização tão maior que a gente vai começar a ver aí meio que uma economia de escambo voltando a acontecer no dia a dia das pessoas, num nível de democratização tão grande que outras aplicações o próprio Banco Central vai capitanear, né? O Antônio colocou um ponto que esse mercado hoje ele é principalmente regido pelo mercado especulativo, né? Eles olham muito para criptoativos como oportunidade de investimento. Nesse cenário de bear market, que é o que a gente está vivenciando hoje, a gente está vendo muitas empresas de cripto se especializando como provedor de infraestrutura e se conectando com players do mercado tradicional, né? Então, sem dúvida nenhuma, a partir da própria chancela de credibilidade que a regulação trará, a gente vai começar a enxergar também esse passo sendo dado de cripto no dia a dia das pessoas. E aí, cripto que eu falo são os ativos digitais, né? Sendo utilizado não somente para investimento, mas também para pagamento, mas também para outros tipos de aplicação, como, por exemplo, oferta de crédito, oferta de financiamento colateralizado, operações transfronteiriças, reguladas, né? Onde todos sairão ganhando, né? Haverá um trânsito bem menos dispendioso, tanto para quem está operacionalizando, quanto para quem está fazendo uso, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante colocar, com relação à custódia, que eu acho que hoje seria o primeiro grande passo a ser dado para eliminar um pouco do risco do investidor, né, a segregação patrimonial. Eu acho que, pela própria preocupação do regulador, eu acho que há uma grande tendência do mercado regulador, e aí não somente no Brasil, mas no mundo como um todo, mover o usuário da criptoeconomia para o mercado DeFi, né, onde ele passa a ser o próprio custodiante do ativo, né, o responsável pela gestão do seu ativo, e a partir dali ele autorizar a utilização daquele ativo
com um determinado fim, que seja comprar, trocar um determinado ativo ou deixar em um contexto de stake, caso seja uma opção, e caminhar nesse sentido, né? Então, o que eu enxergo, e aí já também concluindo um pouco da minha fala, é que o regulador ele vai trazer credibilidade para esse mercado, ele vai trazer muito conhecimento, muita busca pelo conhecimento por parte dos usuários, né? Em função exatamente da credibilidade que ele trará, da entrega do real digital. Então, as pessoas vão buscar tentar entender o que é o real digital e qual é a diferença disso para um Pix, qual é a diferença disso para o uso da cédula no dia a dia, né? E, a partir de tudo isso, gradualmente o usuário vai se tornar mais conhecedor das possibilidades de blindagem patrimonial e de blindagem de ativos para que ele possa estar operando dentro desse ecossistema de uma forma segura. Sabe? Então, é um pouco a leitura que eu tenho. Ao mesmo tempo, eu vejo que o passo que está sendo dado aqui no Brasil é uma oportunidade que a gente tem de se posicionar de uma forma bastante diferenciada globalmente e exportar esse know-how. Sabe? Eu acho que a gente está dando um passo muito importante. A gente já é bastante diferenciado no contexto de tecnologia financeira, e agora, com esse passo sendo dado, a gente pode se diferenciar ainda mais, sabe? E acelerar os potenciais ganhos que isso tende a trazer para a economia local. Então, concluo a minha fala e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, Rodrigo. Isso que você falou é muito importante, né? A gente aqui no Brasil, até com uma atuação bem proativa do Banco Central, de fato, a gente é um exportador de tecnologia financeira e modelo, né, de exemplo como um país que tende a ter uma regulamentação muito boa e muito, apesar de muito robusta, ela é muito eficiente e boa no desenvolvimento, né, e incentiva aí a criação de novos produtos, né, o que sem dúvida vai ser muito benéfico aí o que vier do Banco Central para o mercado de criptoativos também, não temos dúvida com relação a isso. E aproveitando, já entrando no Q&A, a primeira pergunta vai para o Antônio. Antônio, se você puder dar um pouco de spoiler para a gente, se já tem uma expectativa de divulgação da audiência pública, e se não, qual que tem sido aí as principais discussões permeando a nova regulamentação e que tem gerado aí mais dúvidas ou mais pontos de atenção que tem aí como condição, né, para a publicação dessa audiência pública? Bom, Marcos, a previsão assim, certamente vai sair no segundo semestre, tá? Essa consulta pública. Tá? Existem diversos pontos que a gente precisa avançar, alguns são mais e menos complexos. Um deles, que foi citado pelo Rodrigo, muito bem colocado, é que a Lei 14.478 ela prevê que, além de regular a VASP, né, nós também temos que estabelecer, por norma, como é que o mercado financeiro tradicional vai operar com esse mercado. E dizer como ele vai operar, logicamente observando o que já vem sendo construído aí, tanto em relações com fundos ETFs ou a negociação direta, né, como já temos algumas experiências, inclusive com bancos, envolve também dizer quais instituições estariam legitimadas para atuar com esse tipo de segmento, né? Porque, como mencionei, nós enxergamos isso como uma modalidade, né, de atuação como intermediação financeira. Então, não sabemos de forma clara se exatamente qualquer instituição autorizada estaria legitimada a fazer esse tipo de operação. Temos que pensar isso com mais calma, né? Por exemplo, instituições que são legitimadas, especializadas pela 12865 para fazer atividade de pagamento, será que elas deveriam atuar com negociação de criptoativos, né, para os seus clientes? Será que não há uma extensão daquele objeto fim que você tem na lei? É algo a ser discutido, né? E nesse sentido, pontos de atenção, e aí eu coloco também desafios que a gente vai precisar superar, um deles já é um desafio que é enfrentado globalmente pelos reguladores do mercado internacional, que é a atuação de VASPs em offshores, né? Offshores são paraísos fiscais e paraísos regulatórios, e inclusive dados internacionais, com relatório, com um estudo publicado pelo Fundo Monetário Internacional em 2021, ele evidenciou que no mundo, quase 70% das operações de criptoativos são intermediadas por VASPs que atuam em offshores, em paraísos fiscais, paraísos regulatórios. Aqui no Brasil, nós não temos dados precisos, porque nós recebemos a atribuição da competência para regular esse mercado muito recentemente, não faz nem um mês, né? Mas nós sabemos que pelo menos de 50% a 60% das operações de criptoativos de investimento de brasileiros são também intermediadas por VASPs que não têm constituição dentro do território nacional. Isso é um ponto importante,
Porque uma preocupação que nós temos e qualquer regulador no mundo tem é a questão da simetria regulatória, porque nós vamos impor uma série de requisitos prudenciais, requisitos de compliance, de governança, né, que vão ter que ser respeitados pelas VASPs e que, a princípio, aquele que não se situa legitimado no território nacional não estaria sujeito a elas. Então, é uma questão que nós vamos ter que tratar com carinho, né, para ver como resolver esse problema. Já temos algumas experiências que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos e no Reino Unido, e vamos tentar fazer um tailor-made aqui no Brasil também, né? Outro ponto que nós queremos, aí de novo, né, chamar a atenção, que o Rodrigo colocou muito bem, é a questão de aproveitar ao máximo, né, a experiência que nós vamos ter com a regulação da VASP aqui, como eu já mencionei, né, com a tecnologia blockchain, ciente de que esse mercado, esse aprendizado não vai estar restrito ao mercado dos criptoativos, obviamente não. O mercado de tokenização de ativos, ele tem a mesma gênese, né, do mercado dos ativos virtuais, né, e um ponto que certamente vai impulsionar todo esse desenvolvimento desse mercado é o desenvolvimento e a implementação do real digital, né? Hoje, para você ter um mecanismo de liquidação dentro da economia descentralizada, no blockchain, você precisa fazer uso de artifícios, né, que substituam a moeda privada, como, por exemplo, as stablecoins. Mas, obviamente, a stablecoin ela traz uma série de problemas, porque é um mecanismo de liquidação que você depende da confiança na governança de uma entidade privada, que você tem que garantir, e aí tem que usar mecanismo de auditoria e outros para isso, de que ela está fazendo um bom uso do lastro que garante a estabilidade daquele criptoativo que seria stablecoin. A partir do momento que nós tivermos um real digital, que seria a CBDC brasileira, né, uma moeda fiduciária, soberana, garantida pelo Estado, sendo utilizado como mecanismo de liquidação dentro da economia descentralizada, tanto o mercado de criptativos como tokenização de ativos vai ter um potencial de expansão muito maior, porque além de ser um mecanismo de liquidação muito mais confiável como a stablecoin, e eu não estou criticando a stablecoin, estou falando um fato que acho que é reconhecido por todos do mercado, né? Além de ser muito mais confiável da perspectiva de instrumento de liquidação, ele ainda agrega um requisito que seria talvez a principal diferença entre a real digital e o Pix, que é a programabilidade. Então você vai poder programar o seu mecanismo de liquidação, criando novos modelos de negócio, né? Por exemplo, se você tiver um exemplo hipotético aqui, uma operação de home equity, por exemplo, que você dá uma propriedade em garantia para oferecer um empréstimo, né? É comum você colocar uma sobrecolateralização, né? Se você tem uma casa de 1 milhão, que é um empréstimo de 100 mil, em tese, você tem de pelo menos 900 mil aí, teoricamente, né, disponíveis para novas operações. A partir do momento que você pode fracionar essa casa num token e você tendo um real digital programável, você pode estruturar uma operação de alienação fiduciária, inclusive fazendo uso desse marco legal das garantias que foi recentemente publicado, para gerar novas modalidades de crédito, ou você ter uma economia mais ativa, que movimenta mais mercados e potencializa os seus negócios, né? Então, acho que seria nessa perspectiva, né, você não só cuidar de evitar assimetrias regulatórias, garantir questões de governança, principalmente com relação à custódia, que já foi muito bem explicado pela Vanessa e pelo Rodrigo aqui, fazer bom uso, né, do aprendizado nessa tecnologia utilizando o real digital e tentar, com esse aprendizado no mercado de criptativos, potencializar outros negócios dentro da economia descentralizada. Acho que seria isso. Obrigado, Antônio. Tem aqui mais uma pergunta, e é uma pergunta, na verdade, para os três, começando aqui pelo Antônio, que é o seguinte: se existe já alguma perspectiva do Banco Central com alguma convergência, ou como se endereçaria a questão do uso da tecnologia descentralizada e também do uso de criptoativos para operações de pagamentos internacionais. A gente teve ali num comunicado de 2017 do Banco Central uma certa restrição com relação a esse uso de criptoativos para operações de pagamento internacionais, mas a gente sabe que a tecnologia eventualmente pode aportar uma grande eficiência nessas operações, e a gente teve também toda uma reforma da regulamentação cambial recente. Então, Antônio, depois comentários da Vanessa e do Rodrigo, um pouco aqui de quais são as perspectivas, se há uma perspectiva de convergência dessa nova regulamentação de câmbio com esse novo marco de criptoativos para haver algum fomento na intersecção
dessa tecnologia com o novo aparato regulatório cambial? Olha, certamente isso está no nosso radar, tá? Eu não posso precisar exatamente quando esse trabalho vai ser concluído, até porque ele tem um certo grau de complexidade, porque nós sabemos que as tecnologias descentralizadas elas têm um caráter disruptivo. Nós ainda não conhecemos exatamente todos os aspectos de risco, né, que estão envolvidos e como seriam os principais pontos de governança para tentar mitigar esses riscos. Mas isso significa que nós não pretendemos avançar. E existe um grupo entre os envolvidos nesse trabalho que está especializado em estudar como é que seria o uso da tecnologia blockchain para transações transfronteiriças, tá? Que é o mesmo grupo, aliás, que é responsável pela regulação do mercado de câmbio aqui no Banco Central. Então, sim, isso é uma questão que está no nosso radar. É difícil precisar, né? Até porque nós temos uma série de restrições aqui de recursos também, né? Um momento difícil que o Banco Central está passando, né? Mas é algo que nós pretendemos avançar, sim. Bom, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Acho que hoje, mesmo no ambiente de hoje, né? Acho que já tem espaço para aproveitar alguns benefícios que a blockchain, que o uso de tecnologias descentralizadas pode trazer. Então, o primeiro deles, para dizer, né, trazer um aqui só para comentar, a gente está falando de uma tecnologia 24/7 e que, pela natureza descentralizada, do ponto de vista prático, esses registros não podem ser alterados. E hoje, parte do processo de câmbio passa, por exemplo, pela geração ali do código SWIFT, isso tem que acontecer. E essas transações elas acabam sendo liquidadas só em horários comerciais, entre empresas que estão em países diferentes. Então, hoje, usando, né, as empresas que já fazem parte desse mercado e as tecnologias que a gente já tem, você vai fechar um câmbio em pelo menos 2 dias. Dificilmente você vai fechar uma transação internacional maior em menos tempo do que isso. Essa ponta final de dar transparência, né, de dar transparência e ter uma transação, uma informação que de fato não pode ser mutável e que ela pode ser processada 24/7 de uma forma fácil, com a mesma linguagem entre países diferentes, já poderia ser blockchain, transações registradas em blockchain, que funcionam numa velocidade muito diferente. E isso usando a regulamentação que a gente já tem, né, na nossa visão, pelo menos no mercado Bitcoin, sem requerer uma nova regulamentação, porque o processo inteiro está preservado, com todas as partes que ele tem hoje. Só o processo de comunicação dessas transações entre partes que estão em outros países já poderia hoje ser feito de uma forma diferente, mais rápida e mais eficiente. Então, para dar um exemplo de que, para além daquilo que está sendo discutido de futuro, acho que a gente já tem espaço hoje para pensar novos modelos que não tem. E aí, de novo, a gente sempre tem que fazer a separação do joio e do trigo, principalmente quando a gente está falando de novos mercados, de disrupção, etc. É óbvio que sempre vai ter a intenção de usar para outras finalidades, de obter uma vantagem que eventualmente não seja devida de parte, né, de mercado, assim como existe em qualquer mercado, não é só mercado cripto, isso existe no mercado tradicional também. Mas eu acho que a gente pode olhar para isso pensando, quem está de boa fé nesse mercado, interessado no desenvolvimento, enxerga sim muito valor para a gente modernizar o mercado de câmbio, e não só usando stablecoin, não só pensando na tecnologia em si, mas o que essa tecnologia já permite fazer hoje, de diferente que a gente já podia estar olhando, né, de forma independente disso que a gente está discutindo, de novos modelos aí de tokenização, de cripto em si. Corroborando com o que você acabou de colocar, Van, a leitura que eu tenho é que a exploração dessa oportunidade, porque especialmente no cenário de câmbio e transações transfronteiriças, a leitura que eu tenho é de que a oportunidade e os benefícios são muito maiores do que a gestão de risco, sabe? Além do fato de ser algo que já acontece hoje, né? Em pesquisa recente feita pela Visa, apontou-se, se não me engano, 54%
de PJs explorando transações transfronteiriças na América Latina, excetuando o Brasil, né? Então, já acontece, o regulador ele tende a se aproximar de algo que já ocorre. E aí, complementando um pouco do que o Antônio colocou, o que eu imagino que tende a acontecer é o regulador executar ali um sandbox para ter cada vez mais clareza de como isso é operacionalizado, né? E, uma vez dado o passo de regular aquelas empresas que estão operando nesse mercado, ou seja, aprovar a entrada delas, será construída uma relação de confiança mútua, né? E aí é muito mais fácil você ter transparência de como isso ocorre, de como isso é executado e dar a segurança ao regulador do que está sendo operacionalizado, sabe? Então, eu acho que, de novo, igual a gente falou lá atrás, né? Essas 4 linhas ela está sendo implementada para reger o mercado como um todo, porque inevitavelmente o mercado de criptoativos ele tem conexão com todo o mercado financeiro tradicional, né? E aí a gente vai começar a explorar cada uma dessas oportunidades. E uma delas, que para mim é muito clara, é o trânsito transfronteiriço de uma forma muito mais fluida, menos dispendiosa e trazendo uma oportunidade de negócio e uma oportunidade comercial gigantesca para o mercado local. Rodrigo, esse ponto que você falou, e acho que todo mundo, a Vanessa e o Antônio também abordaram de certa forma, é essa intersecção que tem, né, com o mercado tradicional em diferentes frentes. O Antônio falou da lei do sistema de pagamentos brasileiro, né, e como que operar com criptomoedas e muitas vezes pode, no fim do dia, estar trabalhando com uma atividade fim que está previsto naquela lei, né? A questão do câmbio é a mesma coisa quando a gente trabalha com criptoativos, apesar de não estar trabalhando com uma moeda fiduciária, ele entra numa dinâmica de uma operação regulada. E também tem o mercado de DeFi, né? E aqui um comentário, uma pergunta, Antônio, se você puder falar para a gente como que vocês estão olhando esse mercado de DeFi, tendo em vista que as VASPs não serão, né, uma instituição financeira, então não podem exercer atividades privativas de instituição financeira, ao mesmo tempo em que a gente opera com um mercado que não é moeda fiduciária, mas sim ativos virtuais, né? Então, como que isso está sendo visto pelo Banco Central? Imagino que a nova regulamentação ela vá, de certa medida, tratar de todas essas intersecções e como que seria tratado especificamente quando se fala de ativos virtuais. Mas eu queria ver se isso está sendo objeto de discussão também, isso vai entrar na regulamentação de oferta de audiência pública, como que isso tem sido tratado internamente no Banco Central? Essa pergunta é boa, Marcos, porque, de novo, é outro entre os muitos, né, nessa temática de economia descentralizada, desafio para o regulador, né? O DeFi, especialmente, ele traz discussões mais profundas, porque, por ser, pela sua natureza descentralizada, é muito mais difícil você estabelecer, em caso de irregularidades, quem seria o responsável por assumir aquele erro, aquele problema, aquele ilícito, né? Então, é um desafio nesse sentido. Inclusive, existe um paper que foi publicado pelo BIS, né, o Bank of International Settlement, intitulado DeFi, The Decentralization Illusion, em que ele questiona, né, a possibilidade de expansão, e eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, tá? Você tem exemplos do contrários, mas ele diz, de facilidade, ele questiona a facilidade que o DeFi vai poder prosperar em ambiente regulado de forma exatamente 100% centralizada, principalmente pelas dificuldades que você tem de estabelecer uma governança totalmente automatizada, sem interferência de um terceiro para assumir a responsabilidade de determinadas transações. Então, isso são questões que nós estamos estudando. Até o momento, tá, nós não vimos assim, em larga escala uma utilização de um DeFi puro para transações em ambiente regulado, não aqui no Brasil. Nós sabemos que existem plataformas de crédito, né, que oferecem transações que você apresenta um criptoativo como colateral e tem como contrapartida uma operação de crédito. Sabemos que isso acontece, e outras também, né, que seriam mais próximos de um ambiente regulado, mas não vimos nada em grande escala. Mas é algo que nós estamos observando também, né? E aí a forma, o desafio de como lidar com isso vai ser estabelecer uma governança mínima que tem que ser respeitada e um requisito de responsabilização em caso de irregularidades que venha a lesar os investidores que estão envolvidos naquela plataforma, né? A lei dá competência ao Banco Central para também atingir esse tipo de mercado, e é algo que nós vamos ter que estudar, né? E nesse aspecto, eu acho que aí até eu gosto muito das publicações do BIS,
existe uma outra publicação que foi recentemente editada, que é titulada Tokenization Continuum, em que ele também levanta, ele acaba tocando indiretamente na questão do DeFi, em que ele argumenta que, obviamente, né, a tecnologia blockchain ele vem como uma das suas perspectivas a possibilidade de você dispensar alguns intermediários, mas muito mais do que isso é muito pouco discutido, muito mais do que dispensar intermediários, talvez seja uma revisão dos seus papéis. Né, isso é um ponto que o Banco Central está muito atento, isso implica também nas tecnologias DeFi, e de que em vez de você necessariamente eliminar intermediários, talvez ele assumir um papel diferenciado em vez do mecanismo de consenso que você tem na tecnologia digital, na tecnologia descentralizada, você assumir um papel de um nó na rede. Isso é uma possibilidade também. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é também uma tendência que nós vemos na discussão internacional. Então, por exemplo, em vez de você ter um mecanismo totalmente automatizado que vai validar algumas transações, quando alguns elementos de validação são muito complexos, né, como, por exemplo, imagina aqui um exemplo até um pouco fora, não tão dentro do mercado financeiro, mas relacionado, o papel de um registrador de imóveis. Muitas vezes os cartórios são muito criticados, mas talvez é uma crítica que é muito superficial, porque o papel desse agente ele é muito complexo. Então, você tem que avaliar até que ponto vale a pena você eliminar determinados agentes ou substituir, revisar o seu papel. Né? A garantia jurídica numa transação imobiliária que você entrega, por exemplo, alienação fiduciária é muito importante. E a forma como você vai inserir dentro da economia descentralizada, que eu acho que é uma inserção que nós temos que contemplar, envolve também a maneira com que ele vai se relacionar. E nesse paper ele discute isso, que muitas vezes, em vez de você eliminar o intermediário, você repensar o papel dele, porque a tecnologia, mais do que eliminar intermediários, ele permite que você facilite as reconciliações, né, dos seus ativos, o que você traz muita vantagem com relação à redução dos custos do negócio que você está trabalhando. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas pode refazer se tiver alguma questão que precisa ser aprofundada. Obrigado, Antônio. A gente está chegando ao final do nosso tempo aqui previsto de evento. Eu vou ler aqui uma última pergunta, que é uma pergunta do José Arthur Ribeiro. Primeiramente, parabenizar os painelistas, em especial a atuação do Bacen na tratativa desse marco regulatório. Pergunta para o Antônio, se já existe uma expectativa ou prazo para a disponibilização do primeiro esboço da regulamentação, e que será submetida à consulta pública, e caso não exista uma data, quais são os temas mais sensíveis e passíveis de discussão que estão deixando, eventualmente, o processo regulatório mais lento? Isso é um ponto, uma pergunta boa, até peço licença para fazer algum comentário breve a respeito disso, porque eu sei que não é o fórum mais ideal, mas eu tenho que colocar isso aqui, acho que é importante. Você já deve ter visto outras manifestações, né? Aqui no momento, assim, a equipe está muito envolvida com isso, há muitos estudos bem aprofundados, tá? A equipe atinge um grau de qualificação muito grande nesse tema, mas não dá para desconsiderar alguns problemas que nós temos enfrentado. Né? No momento, existe uma movimentação, uma discussão muito profunda aqui no Banco Central a respeito de assimetrias, né, de tratamento até dentro da carreira, tá? de analista e técnico, em relação a carreiras congêneres, e isso tem impactado o desenvolvimento de alguns trabalhos. Tá? Existe uma assimetria que tem se acentuado em relação a carreiras que têm o mesmo grau de competência, a mesma responsabilidade que o Banco Central. O Banco Central tem assumido muitas responsabilidades ao longo dos anos, isso é notório, feito muitas entregas, inclusive uma delas é a competência para regular a 14478, o mercado das VASPs. Né? E essa movimentação, essa dificuldade pode sim interferir na entrega mais ágil da regulamentação dos criptoativos. Tá? Isso é uma discussão que a gente está tendo, logicamente, a gente vai agir dentro da responsabilidade que sempre teve aqui do Banco Central, mas dificulta um pouco dar uma data mais precisa, como nós fazíamos no passado e outras iniciativas regulatórias. Tá? Mas o que eu posso garantir é que esse processo vai ser feito com transparência, como eu mencionei. Nós já temos aqui, inclusive, já foi mencionado pelo nosso próprio diretor, Otávio Damasio, que nós vamos dar essa transparência por meio de consulta pública, tá? Tendo envolvimento da sociedade para opinar sobre esse mercado. Tá? E esperamos, né, que esse problema
espero que seja meramente conjuntural que estamos vivendo nesse momento, seja superado para atingirmos a normalidade que sempre houve aqui nas entregas aqui do Banco Central. Tá? Excelente. Obrigado, Antônio. E com essa pergunta, a gente recebeu algumas outras perguntas aqui, depois a gente direciona para vocês, até pelo nosso tempo aqui, pela agenda também de todos, mas eu queria aqui, em nome do escritório, agradecer imensamente a participação de vocês, de todas as pessoas que participaram do nosso evento hoje, e já convidá-los aqui para uma próxima oportunidade. A gente sabe que esse tema vai se desenvolver aqui ao longo do tempo, em breve a gente vai ter consulta pública, também todos os inputs de mercado e todo o desenvolvimento que a gente está vendo no setor. Então, em nome do Tozini Freire Advogados, muito obrigado a vocês pela participação e até a próxima. Obrigado a todos.